na aula e fez esse relato, ele disse assim: você volta diferente. Você não volta mais a mesma pessoa. E você, quando volta, você volta desapegado ao que é material, porque você simplesmente percebe, você cai a ficha de que as coisas aqui nesse mundo material, elas são passageiras, e a gente não devia estar dando tanta importância a elas, a gente devia estar preocupado com a nossa evolução, né, com a nossa preparação para o dia em que vamos para o outro lado de uma vez, né? Então, eu, por exemplo, a gente sabe que meditação faz bem à saúde, então eu indico meditação, né? Eu falo, bom, vamos praticar o mindfulness, como hoje é chamado, né? Que é uma coisa maravilhosa. Agora, se, né, aí os pesquisadores vão ter que falar, né, que comprovar que é possível induzir-se ao estado alterado de consciência e que isso faz bem à saúde. Eu, particularmente, como eu disse agora no início, eu não teria coragem de induzir, não. Eu não tenho coragem nenhuma de buscar algum método em que eu viva um estado alterado de consciência, né? Principalmente porque eu sou muito racionalista e para esse tipo de coisa eu não tenho muita coragem, não tenho mesmo. Ok? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui se alguém no WhatsApp falou alguma coisa sobre tentar entrar. Bem, então vou começar a apresentação da tela inteira. Tá gravando, Vitor? Oi, professor, estou. Valeu, obrigado. Agora, Nada. eu não sei como você vai me mandar esse arquivo, né? Que ele deve ser enorme. Eu gravei em duas partes. A primeira parte eu estou lhe mandando agora, que eu gravei na tela do celular, e a segunda parte eu estou gravando na tela do computador. Ok. Aí, ambas as partes eu vou criar um link no Google Drive e lhe mandar. Ah, beleza. Joia. Obrigado, Vitor. Todos estão vendo a minha tela? Estamos sim, professor. Ótimo. Estamos sim. Então, experiências de quase morte. Quando algumas pessoas vivenciam um estado próximo do da morte, elas referem a uma experiência profunda, na qual acreditam deixar seus corpos e ingressar em alguma outra esfera ou dimensão, transcendendo os limites do ego e as fronteiras convencionais do tempo e do espaço. Em 75, o pesquisador Moody introduziu ou criou o termo experiências de quase morte para nomear esse fenômeno, delineando características específicas. A grande dificuldade, gente, é que a maioria das pessoas que passam por essa experiência não sabem que vão passar, né? Porque se fosse previsível, ela chamaria um médico, né? Se ela estivesse no hospital e falaria, olha, eu tô sentindo que vai acontecer alguma coisa aqui, se você tem aí algum aparelho, um eletrocardiograma, coloque aqui, né? Se tiver aí um eletroencefalograma, coloque aqui, porque eu estou achando que alguma coisa vai acontecer. Então, não é assim que ocorre, né? São imprevisíveis, são experiências que ninguém está esperando passar. Porque se tivesse essa capacidade, né, de prever, seria mais fácil de estudar, né? Você teria um probleminha com a bioética aí, né? Porque você precisaria ter um termo já prontinho lá para
na hora colocar só o nome e a assinatura do paciente e por aí em diante, mas seria fácil planejar a pesquisa científica e várias formas, né, de tentar explicar esse fenômeno. Mas, como eu disse, como é que o hospital vai, né, que tem o paciente, vai estudar isso se ele não sabe quem é que vai passar pela experiência de quase morte? Porque a maioria das pessoas que são dadas como mortas, né, elas simplesmente não voltam. E você não vai simplesmente pegar todos os pacientes do hospital e deixar plugado em algum tipo de equipamento para poder ter a sorte de acontecer uma experiência de quase morte em um dos seus pacientes e você ter dados para analisar. Isso também seria antiético, né? E também seria inviável em termos de custos. Então, hoje tem acontecido de algumas equipes de pesquisa fazerem alguma coisa, mas sem tocar no paciente, né? Como eu falei, deixa em algumas regiões do quarto do paciente coisas que só poderiam ser vistas, né? Do alto, ou simplesmente grava o vídeo, né, daquele momento que o paciente foi dado como morto, porque se o paciente voltar e ele disser, né, eu vi que em tal momento alguém entrou, né, alguém saiu, alguém pegou tal equipamento, se ele relatar coisas que ele viu no momento que o médico percebe que ele não está mais consciente, né, ele está entre a vida e a morte, pronto. Já é um dado, já é algo a sinalizar. Mas a grande questão é saber o que acontece com o cérebro. Tanto que os médicos mais materialistas, né, que não acreditam em nada mais além do que o mundo material, eles dizem assim, não, é porque justamente quando morre o indivíduo, né, ainda tem algumas funções cerebrais funcionando minutos após a sua morte, né? Porque a gente sabe que todos os órgãos não param de uma vez só, né? Quando o indivíduo morre, quando ele tem uma parada cardiorrespiratória, não é automaticamente desligada todas as células. Isso não é assim, né? Com o tempo, com alguns segundos e minutos, é que as outras células vão morrer, porque não existe mais, né, o tráfego de sangue, a circulação sanguínea, não existe mais oxigenação para os tecidos, a célula entra em colapso e por aí vai. Então, alguns médicos vêm com essa explicação, dizendo que simplesmente o que aconteceu é que essa pessoa, de fato, pode ter entrado num estado de catalepsia, que as pessoas que hoje sabem que existe, né? E que simplesmente ela morreu. Ela, enquanto a equipe médica estava ali tentando reanimá-la, tentando trazê-la, a equipe médica né, constatou a morte do paciente, né? Então, o paciente tem uma parada cardiorrespiratória que não volta, é dado a hora do óbito e simplesmente depois o paciente volta. Então, assim, a gente não sabe, eles não vão saber explicar por que um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória retorna novamente. Mas ele disse que nesse período em que não estava havendo bombeamento cardíaco, né, alguns segundos após essa parada cardiorrespiratória, ainda existiam células nervosas atuantes, né, em atividade cerebral. E quando o indivíduo, por um motivo que ninguém sabe explicar, retorna, ele volta a ter os batimentos cardíacos e ele fala que teve uma experiência de quase morte,
o médico mais cético vai dizer que não. Simplesmente, esse período aí, o seu cérebro ainda não estava totalmente aniquilado. Né? Então, é ainda um caminho árduo a se trilhar. Então, a morte cerebral, na verdade, esse termo já está muito em desuso, né? Porque nós falamos hoje em morte encefálica, é a perda total e irreversível de todas as funções encefálicas, né? E simplesmente, para o médico, né, constatar essa morte, ele faz uma série de exames em paciente que é enfermeiro aqui. Eu sou nutricionista, então eu não tenho muita formação nessa área, mas no semestre passado eu tinha uma aluna que ela era, né, enfermeira, e ela disse que são várias atividades, são várias coisas que são feitas para constatar, né? Então, por exemplo, um dos sinais que se chama é o olho de boneca, em que o médico coloca um líquido gelado em um dos ouvidos, né? E aí percebe-se que um olho fica, né, reto e o outro olha para o lado. Então, a gente não faz isso, a gente não consegue fazer isso, né? Pegar o olho da gente, né? Esse aqui olha para frente e o outro olhar totalmente para a direita. A gente não consegue fazer isso. Mas, diante desse tipo de estímulo, ocorre, né? E simplesmente esse é um dos testes feitos para constatar a morte encefálica do paciente. Então, 4 condições são fundamentais para se atestar a morte encefálica: a demonstração de uma causa suficiente do extenso dano cerebral, a exclusão de causas reversíveis do coma. E isso é interessante porque esse estado de coma em que o médico diz que não vai voltar, né? O paciente chegou a um coma e dele não retorna, ele vai ficar vegetando ali, vai ficar vivendo às custas dos aparelhos, né? Então, se ele entra em coma e o médico percebe que ele chegou num estado em que ele não vai sair do coma, é constatada a morte encefálica. A confirmação da ausência da condução neuromuscular e a confirmação da ausência de reflexos do tronco encefálico. Então, todos esses exames físicos que o médico faz no paciente para poder, né, atestar a morte encefálica são realizados. Então, olhe só, causas reversíveis de coma capazes de mimetizar a morte cerebral. A gente tem a hipotermia, em que a temperatura corpórea do indivíduo, né, chega a níveis muito baixos de forma drástica. Existe o choque, né? Para quem não sabe, esse choque aí não tem nada a ver com choque elétrico, não, gente. O choque que a gente está se referindo aqui é aquele que há uma alteração drástica dos reservatórios hídricos. Né? Alguma coisa faz com que o equilíbrio eletrolítico entre o intestino e o sangue seja comprometido. Né? Então, não é o choque de tomar uma descarga elétrica, é outra coisa. Todo mundo já ouviu falar em choque anafilático, né, que é muito provocado por reações alérgicas. Então, ô Josi, você que está aí, fale melhor do choque para a gente. Josi está aí ainda? Eu vi. Deixa eu ver se. Josi é enfermeira. Josi, você está logada. Fale aí para a gente o que é choque melhor. Defina para a gente aí. Oh, meu Deus, será que ela está tímida?
Talvez ela esteja sem microfone, não possa falar. Okay. Vamos lá. Então, intoxicação por drogas podem imitar a morte cerebral, né? Leva o indivíduo a um coma, esse coma é reversível e imita a morte cerebral. Distúrbios metabólicos também. Né? Então, as experiências de quase morte, EQM, é uma experiência claramente identificável, sendo um evento subjetivo, profundo, vivenciado por pessoas que estiveram próximas da morte, ou que foram dadas como mortas e se recuperaram como consequência de uma doença ou um acidente grave, ou que confrontaram uma situação potencialmente fatal e escaparam sem ferimentos. A experiência inclui os seguintes estágios: pais, uma quantidade enorme, né? Uma estatística enorme, acima dos 80% de pessoas relatam esse estado de paz. Super agradável e que você se questiona se quer voltar ao corpo. Contentamento, desligamento do corpo físico, entrar numa região transicional de escuridão, ver uma luz brilhante passar através dela a um outro nível de existência. Então, as pessoas falam que, relatam que atravessam um túnel, né? Tem pessoas que falam que, nesse momento, elas, em segundos, conseguem ver o vídeo de toda a vida que ela passou, e aí você fica pensando assim, que coisa intrigante, né? Um indivíduo tem 60 anos, e ele disse que, na experiência de quase morte, em instantes, passou pela frente dele toda a vida, todos os 60 anos de vida que ele viveu. Né? Então, isso é assim, intrigante. Como é possível, né? Isso, 60 anos de um vídeo passar em instantes. Um terço das pessoas que tiveram EQM relatam esses tipos de experiência. Tanto que algumas comédias, né, brincam com isso, né? Quando alguém do filme ou da novela parece que morreu, alguém grita no ouvido, não acompanha a luz, não acompanha a luz. Né? Faz esse tipo de brincadeira. Problemas psíquicos que podem ocorrer em raiva ou depressão relacionados a perder o estado de proximidade da morte, dificuldade em reconciliar a experiência com as crenças e valores religiosos ou com o estilo de vida prévios, mesmo que a experiência seja interpretada como instabilidade mental, dificuldade em reconciliar as mudanças de atitude com as expectativas da família e dos amigos. Então, esses são alguns problemas psíquicos que podem ocorrer em pessoas que sofrem experiência de quase morte. Então, por exemplo, você já pensou, gente, um evangélico, um cidadão, né, evangélico que não acredita que exista espíritos desencarnados por aí, né? E simplesmente ele passa por uma experiência que contradiz todo aquele repertório de crenças que ele tem antes da experiência, né? Então, não sei, pode ser que alguém de uma religião judaico-cristã tenha uma experiência e vê gnomos, ver duendes, ver, sei lá, alienígenas, não sei. Estou aqui só dando um exemplo. Então, seria algo em que ele diria assim, eu passei por isso, mas a minha religião diz que isso não existe, né? Que depois que a gente morre, a gente não é assim, né? O motivo pelo qual muitas pessoas elas não contavam, né? Elas não faziam, elas guardavam essa informação, elas simplesmente
mantinham em segredo, a ponto de morrerem com esse segredo, de que viviam uma experiência de quase morte, porque tinham medo de serem chamadas de loucas, né? Ou das pessoas não acreditarem nelas, né? E por aí em diante. Então, outros problemas são sensação de isolamento, medo do ridículo e da rejeição dos outros, dificuldade de comunicar o significado e o impacto da experiência. Tem pessoas que dizem que, por mais que ela fale, ela não vai conseguir relatar o que ela vivenciou, e dificuldade de manter papéis prévios que agora não têm mais o mesmo significado, né? Então, vamos pensar num cara extremamente materialista, né? Que, assim, a família, ele era muito rico, né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, Bel do Chiclete, né? Todo mundo sabe que a riqueza de Bel é tanta que o padrão de vida dos parentes de Bel são algo, assim, portentosos, né? Então, a cunhada de Bel, né, tem um carro importado. Eu digo isso porque eu ensino numa faculdade particular que uma cunhada de Bel estudava nesse lugar, e as pessoas já localizavam o carro dela, era um carrão, assim, olha, esse carro aqui é de fulana, que é cunhada de Bel. E aí, Bel tem uma experiência de quase morte,